Vocês não vão acreditar. Ele avança porque a rua é perpendicular, ele entra, ele bate num comércio e ele mata 2 crianças e em seguida também ele fere gravemente mais 2. Pra você ter uma noção, uma dessas crianças quebrou as 2 perninhas. Vamos ver as imagens agora dele indo em direção a um duplo homicídio. Então essa é as imagens que a gente já mostrou, que é a imagem dele saindo da casa, ok? Agora você vai ver a imagem que ele... Olha o absurdo, detetive Allen, ele não freia. Presta atenção. Meu Deus. Olha isso. É uma loucura. Eu nunca vi uma coisa dessa. A gente teve que nublar só no final, né, detetive? Porque as cenas são chocantes, ali, né? Lembrando, gente, que é um caso que envolve menores, né? Então, tudo mais sensível, tudo mais chocante. Por isso que a gente coloca aquele blur ali no final, mas dá pra entender a velocidade que ele vem, a força do impacto, né, Lordelo? É surreal. Como que... Deve ser uma via do quê, Lordelo? No máximo ali, 30, 40 por hora? Não, ali é 30 por hora, porque você está descendo e a preferencial é da rua que ele invadiu. Só que nós conseguimos, meu investigador, minha investigadora, uma outra imagem para você ver o acidente por outro ângulo. Vamos colocar. É um absurdo, dá uma olhada, ó. Todo mundo, as crianças brincando, ó. Olha isso. As imagens são realmente chocantes, né, Lorena? Só de imaginar, você não precisa nem ver, né? Não tem nada muito explícito ali na imagem. A gente também coloca o blur, mas só de imaginar que tinham 2 menores ali é loucura. As crianças que morreram estavam brincando ali, parece que pulando corda. Infelizmente, faleceu a Sofia Oliveira Santos. A Sofia tem 10 anos de idade e faleceu o irmãozinho, garoto bonitinho, também o Isaías de Oliveira Santos, com apenas 5 anos de idade. E mais 2 crianças da mesma idade praticamente, que eram primos, ou seja, todo mundo que eventualmente estava ali. Ou seja, algo realmente perturbador. Só, gente, a gente ainda tem mais coisa para falar sobre esse caso, mas nosso compromisso com vocês aqui é mandar o superchat. Sim. A gente para dar uma atenção, que aqui o intuito é a gente ter essa troca, essa conversa. Se você tem alguma coisa para falar sobre esse caso, manda seu superchat também que a gente vai conversar, tá? E a Delusca, que sempre participa daqui, sempre fortalece o canal, ela diz o seguinte, acredito que ainda falando sobre o caso anterior, né? Polícia Civil de São Paulo vem abandonada há muitas décadas por todos os governos, lamentavelmente. E aí, Lordelo, você que fez parte aí, faz parte, como que funciona? Delusca, eu aqui tenho que falar a verdade. Meu compromisso na cena do crime é falar sempre a verdade. Qual o grande problema que a Polícia Civil vem enfrentando, pelo menos nos últimos 10 anos? O que aconteceu? Foram fazendo o concurso em menor quantidade. Então você tem os funcionários que estão se aposentando e os concursos começaram a cair. Eu vou dar um exemplo interessante. Quando eu prestei para delegado, eu tinha 22 anos, abria naquela oportunidade 4 concursos para delegado por ano. 4 concursos. Eu peguei uma fase que foi a fase que mais teve concurso. Hoje, a gente tem 1 concurso por ano. Então, como caiu o volume de concursos e de contratações mediante concurso, o número caiu. Então, hoje você tem um déficit na Polícia Civil que pode chegar a 40 e poucos % de falta de preenchimento de cargo. Olha só. Há uma promessa do atual governo, já houve algumas contratações, mas a gente precisa de mais contratação, porque a gente sabe que delegacia tem que estar com o número exato de policiais para você poder fazer um bom atendimento. Eu tive a felicidade que no período que eu trabalhei em delegacia, nós tínhamos realmente o número completo e a gente podia fazer um trabalho bem bacana. Mas eu queria mostrar agora o relato de 2 testemunhas que estavam lá no acidente. E essas pessoas foram ouvidas e contaram o horror que eles vivenciaram. Vamos ver. Eu tava pulando corda e nós sentados ali. Aí quando foi ver, ele desceu. Quando ele bateu na mureta, pegou a menina. O carro veio voando. Eu vi o carro voando e ele bateu no portão e caiu. Assim que ele caiu, já tinha destruído tudo, né?
Tinha muita gente presente no momento ali, né, Lorgelo? Não eram só Não, muita as vítimas, gente. né? Tava lotado, Era a um gente fim de viu nas semana, imagens. o período muito quente. E, na verdade, olha que loucura. O Demóstenes, o Pingaiada, praticamente não se machucou. E ele, quando ele percebeu a burrada que ele fez, ele quis fugir. Nós temos as imagens do povo agarrando esse homem. Ele quis fugir. Vamos colocar. Aí a imagem dele preso, tá? Aí a imagem dele preso. Ele queria fugir, nós seguramos ele, eu peguei, tirei a chave do contato, levamos ele pra trás. Tem uma imagem do povo agarrando. A gente teve ali no vídeo anterior, a gente teve. Mostra ali na hora do desespero, né? Vamos ver se a gente consegue colocar. Tem uma imagem dele, do povo agarrando ele, enquanto a polícia não chegava. Ele não apanhou, tá? Ele não apanhou. Não lincharam ele. Não lincharam ele, porque é um cara conhecido no bairro, né? Mas as pessoas seguraram ele, ele tentou fugir, e aí o que aconteceu? Ele foi detido e levado à delegacia. Só que tem um detalhe, na delegacia, sabe o que ele contou que ele bebeu? Sabe o que ele contou? Sabe o que ele falou pro delegado? Seu delegado, eu bebi uma latinha de cerveja. Ah, Lordelo, Você acredita? O chat acredita ou não? Uma latinha, tadinho. Tava cambaleando, né? Uma latinha. E sabe o que ele falou pro delegado? Falou, olha, eu vou explicar pro senhor o que aconteceu. Não tem nada a ver com a bebida, não. É que a minha mulher me largou. E eu tô muito abalado emocionalmente. E por causa desse abalo, eu tô até achando que eu tô com depressão, eu errei os pedais. O meu carro é automático e eu errei os pedais e ao invés de frear, eu acelerei. Como que pode? Quem que acredita numa história dessa, hein, detetive? Nem ele deve acreditar Ele nisso, confundiu os pedais do carro. O cara que saiu cantando o pneu ali, né? Agora há pouco, que nem a gente viu nas imagens, desceu naquela velocidade e confundiu. É impressionante a cara de pau desse cidadão, né? Agora, ele foi... o delegado pediu para ele fazer o bafômetro, ele não quis fazer. Mas aí o que diz a legislação? O delegado encaminha o Pingaiada para o IML, para que o médico legista faça um exame visual do que ele está vendo e ele vai poder, num laudo, dizer, olha, ele apresenta sinais de embriaguez. E foi o que aconteceu. O médico legista falou, olha, ele está exalando álcool pela boca, ele está com os olhos um pouco avermelhados. Eu mandei ele fazer o 4, ele cambaleou, ou seja, o médico atestou que ele estava alcoolizado e o delegado de polícia fez o seguinte em Diadema, autuou esse Pingaiada num duplo homicídio doloso. Não autuou no culposo, não. Autuou no duplo homicídio doloso e também dupla lesão corporal de natureza gravíssima em relação às duas outras crianças que eventualmente estão gravemente feridas, quase morreram. Isso a gente já vê uma diferença, né? A gente vê muito caso de motorista alcoolizado que acaba sendo como culposo ali, né? Então isso já é um progresso, né? Outra informação interessante é que depois de ser autuado em flagrante, no dia seguinte ele foi para a audiência de custódia e a justiça transformou a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou seja, ele está preso preventivamente. Só que a gente sabe que a população de lá está revoltada, a população de lá fez até cartazes, acho que a gente tem alguns cartazes que foram colocados na rua. A gente vai colocar aqui, deixa eu só puxar o superchat que a Deca mandou aqui pra gente, sempre participando aqui ativamente das lives. Muito obrigado pelo superchat. Eu vou lendo pra vocês que tá só escutando a gente. Doutor Lordelo, boa noite. Só crimes absurdos e hediondos e o pior, os assassinos se dando bem no final. Muita injustiça, vontade de morar na lua. E ela tem razão, né, Lordelo? Só desanima, né? Deca Orlando, hoje eu estava conversando com alguns amigos e a conclusão que nós chegamos, que parece, Deca, que depois da pandemia as pessoas pioraram. Eu queria ouvir até do chat. Eu imaginei durante a pandemia aquela tristeza. Eu tive pessoas conhecidas que morreram, não podia sair de casa. Eu estava cuidando da minha mãe, com medo que a cuidadora da minha mãe pegasse o vírus, ou eu pegasse, passasse para minha mãe que estava enferma. E eu tinha a impressão que o mundo ia ficar melhor.
Mas depois da pandemia, a gente viu muita gente usando remédio tarja preta, muita gente consumindo bebida, consumindo drogas, e começou a estourar guerra para todo lugar do mundo. Chutaram o balde. Então, né? infelizmente, eu imaginei que o Covid ia trazer uma esperança das pessoas refletirem mais, que é você ser uma pessoa trabalhadora, cuidar da sua família, ter empatia com o próximo, mas me parece que isso não ocorreu. Agora, nós temos também um vídeo do tio da criança que fez um desabafo, que foi a criança que se machucou. Vamos lá. Essas são as placas, Eu perdi 2 sobrinhos E o tio? por uma imprudência de uma pessoa embriagada que tirou a vida do meu sobrinho. Como vai ficar? Imagine a cabeça da minha filha que viu tudo, quebrou as 2 pernas. Quebrou 2 pernas. Eu só tô pensando nisso. Desde o dia que meu sobrinho faleceu na frente deles. E eu tô falando pra minha filha que eles 2 estão no hospital, que nem ela ficou. E essa lei do Brasil, como vai ficar? Vai mudar depois disso aí? Depois de 2 crianças ser brutalmente tirado da vida? Porque falaram pra mim que depois, mesmo que ele ficar preso, ele tem 65 anos, ele fazer 70 anos, ele vai ficar na rua impune desse jeito ainda? Eu não sei como eu vou fazer para tratar a cabeça da minha filha. Eu consegui dormir com remédio, que eu desde o dia do acontecimento eu não durmo. Eu deixei minha filha com a minha irmã, que tá com as 2 pernas quebradas, que o carro bateu em cima dela aqui, ela ficou embaixo do carro também. Ficou embaixo do carro. Ficou embaixo do carro. Vai mudar as leis do Brasil? Como vai ficar? Porque isso não pode ficar assim, não. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu quero ajuda também, porque vai ter que pagar psicólogo para minha filha, para os pais das crianças, que é um trauma imenso, imenso. E quem vai sofrer É duro. a família inteira está sofrendo realmente, né? Você falou que ele ainda não conversou ainda com a sua filha, ainda não falou ainda. Eu não conversei com a minha filha ainda. Eu não conversei ainda. Ela vai receber. Eu não sei o que eu vou fazer. É um modelo chocante, né? Olha, pessoal, ele está dizendo o seguinte: o que vai acontecer com as leis? Infelizmente, nosso Congresso Nacional não serve para quase nada. Você sabe disso. Eu opero com o direito há quase 40 anos e não vejo nenhuma mudança que possa realmente intimidar uma pessoa a beber e não dirigir. Eu queria que o detetive Alan, que morou nos Estados Unidos, pudesse falar como é que o americano detetive trata a questão da bebida e a direção de veículo. Lá nos Estados Unidos, a pessoa pode beber na rua, ela pode sair com o carro com uma garrafinha de Smirnoff tomando. Como é que funciona nos Estados Unidos a questão da bebida e direção de veículo? Nos Estados Unidos, ele tem muita... De estado para estado, varia muito as leis no geral, né? Mas, por incrível que pareça, relacionado ao álcool, é bem parecido em todos os estados e, assim, a tolerância é 0. Se você for pego dirigindo embriagado, você vai receber as consequências, você vai para a corte, você vai ter a sua carteira de motorista confiscada, dependendo. Você não pode andar, que nem aqui a gente vê, né? Comum, o pessoal tem aquele... Aqui a gente tem até, principalmente em São Paulo, aquele copão de 10, aquelas coisas nas adegas que são bem comuns por aqui. Lá você não vê nada parecido, não pode nem beber nada na rua, andando. Imagina com carro, né? Eu queria colocar isso, você colocou, muito bem colocado. Gente, nos Estados Unidos você não pode beber na rua. Nos Estados Unidos, você não pode ter bebida dentro do carro. Você não pode. Ah, mas como é que eu compro bebida? Você pode comprar bebida no supermercado e colocar no porta-mala. No local onde ficam os passageiros, você não pode ter uma garrafinha de álcool. Ou seja, o americano sabe que a legislação não tolera beber e dirigir. Há um controle muito rígido com bebida alcoólica. E no Brasil, se você for em qualquer balada, em qualquer show, você vai ter uma gama muito grande dessas pessoas que estão lá se divertindo, bebendo. E que poderiam usar um transporte público, que poderiam usar um 99, usar o... Mas as pessoas não querem, elas querem dirigir o carro embriagadas. Então, no Brasil, nós temos essa tradição e a legislação não inibe.
A gente viu ali, né, no próprio relato do tio, né, que teve a perda dos sobrinhos e a própria filha dele se feriu, né? Uma das primeiras preocupações dele, Lordela, não foi, né, ele tá vivendo o luto ali, tá dando a entrevista, mas ele já cogita a impunidade no caso do acontecimento. Isso aí é reflexo do brasileiro. Não, e o que ele está falando, ele viu a vida inteira. E aqui eu não vou... eu quero falar a verdade para vocês que frequentam nossa live toda terça-feira, 7 da noite. Gente, ele está preso, está preso. Mas é uma questão, pode durar algumas semanas, 3, 4 meses, para ele conseguir responder esse processo em liberdade.